dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel Miorim e esse é o Escola Austric Filosofia. E a gente tá aqui no primeiro vídeo da nossa série analisando livros da Amazon. A gente vai analisar os livros mais bem ranqueados. E não podia começar por outro lugar, senão pelo top 1, né? O livro que tá aí vendendo horrores do Thiago Brunet, chamado Jogo da Vida. Seleção tá jogando, Copa do Mundo. Cara, não tem momento melhor pra falar do futebol e do livro do Thiago Brunet. E para isso eu tô com meu querido amigo, meu mano, um irmão pra mim, mano, Vitor Viana. Salve, Vitor Viana! Salve! Cara, esse livro é tão feio quanto o Jogo do Brasil foi, né? Fala pra gente, quem é tu, meu mano Vitor Viana? Se apresente, por favor, pra quem não lhe conhece. Eu sou o Vitor Viana, trabalho no Alta Linguagem, meu trabalho hoje é fazer falácias aqui. E vamos falar sobre autoajuda hoje. Já leu uma coisinha de autoajuda? Eu li alguma coisinha de autoajuda. Uns livros travestidos de livro de investimento. Alô, Thiago Negro. Brabo. Vamos lá, então é o seguinte, galera. O livro do Thiago Brunet é um livro que tenta trazer o futebol pra dentro da nossa vida, tenta analisar o que é o futebol, tenta dizer se afinal o futebol tem lições pra nossa vida. Ele tem uma surpresa muito boa, eu confesso que eu achava que o livro era outra coisa, que é o prefácio do Kaká, né? O prefácio do Kaká é bem bom, ele é uma pessoa bem centrada, bem... A história do Kaká é uma história muito bacana, ele sofreu porque ele era menor que os outros, ele estava 2 anos atrasado em relação aos outros, e cara, ele faz uma apresentação muito legal de como ele conseguiu superar suas condições, suas adversidades, e se tornar um dos maiores jogadores do mundo, né? Só que assim, desse começo muito bom, não virá um livro muito bom. Não. Eu já vou deixando claro aqui, apesar das lições, e tem algumas lições legais que o livro do Thiago Brunet traz, ele não é exatamente uma recomendação da Escola Austric Filosofia. Né? Não é, de jeito nenhum. Eu li isso daí às 2 da manhã até às 3. Eu terminei, mandei mensagem pro Miorim, falei, terminei de ouvir essa porra, vou dormir. Você não sentiu que mexeu em você? Ei, man, isso daqui ninguém mexeu em mim, não. Qual foi? Mas o que acontece? Esse livro é facilmente esquecível. Ele é facilmente esquecível. E o motivo pelo qual eu acho que ele é tão esquecível é porque ele se baseia em muitos lugares comuns da autoajuda. Ele acaba, primeiro, se contradizendo muitas vezes ao longo do livro. Ele defende, não, preocupe-se em ser generalista. Preocupe-se em poder avaliar um pouquinho o trabalho de cada pessoa. E ao mesmo tempo ele diz, quem é muito generalista termina no banco. Isso. Aí o cara, no primeiro ou segundo capítulo, então, se você é um bom generalista, você pode substituir muitas pessoas, você vai ficar no banco, mas você vai ser o coringa do time. Seja um especialista. No outro, um pouquinho mais pra frente, você tem que analisar todos os frontes, você tem que tomar cuidado com toda a sua vida, você tem que averiguar o que cada um tá fazendo. Por exemplo, em outro momento ele fala, é bom ficar no banco de reservas. E logo em seguida, não fique no banco de reservas. Outro ponto. Então, você tem que esperar a sua vez. Eu trabalhei em equipe. Você tem que trabalhar em equipe, porra! Então, tem gente que não vai trabalhar em equipe com você, porra. Você tem que jogar sozinho! Joga sozinho, caralho! Então, o que acontece? Eu acho que essa tensão do livro, ela é provocada porque o livro tenta agradar gregos e troianos. E ele tenta dizer, a vida é sofisticada. Só que o problema é, como são conselhos, que assim, são conselhos o tempo todo usando futebol. O tempo todo usando futebol. Por exemplo, a parada do tem instrutores. Que é um dos tópicos talvez mais interessantes do livro ali. Tipo, as pessoas devem ter instrutores. É importante que as pessoas tenham instrutores. Aí dá o exemplo de um jovem que ele era zagueiro e que ele entendeu que ele precisava... ele tinha mais a contribuir no futebol e no time que ele estava se ele fosse atacante. Então ele acolheu o conselho do instrutor. Isso serve também, muito bacana, muito da hora, mas ao mesmo tempo ele fala que a torcida vai jogar contra você. Então muitas pessoas que vão estar te instruindo, te dando conselhos, elas estão, na verdade, te sabotando. Então assim, o que ele tá tentando fazer é dar bons... E ele dá um outro exemplo muito bom sobre a pressão da torcida. Ou seja, o que ele tá tentando é
mostrar a mesma coisa sob 2 lados diferentes, usando 2 exemplos diferentes, que os 2 exemplos são válidos, e a pessoa sai mais confusa do que entrou no livro. E aí perde o valor daquele conselho que ele tá dando. Quando o conselho é contraditório, a pessoa não sabe. Ou, que é a minha tese para esse livro, essas teses contraditórias são feitas para que todo mundo se sinta identificado. Sim, exato. Aí você lê essa porra, você esquece muito e pega só o trechinho que você se identificou. Aí você fala, porra, melhor livro, vou compartilhar aqui com todo mundo, compra essa porra, um livro bom e pá. Porque dos 2 jeitos você tá seguindo o conselho dele. Não importa o que aconteça, cara. Se tu virar generalista, tu tá seguindo o conselho dele. Se tu virar especialista... E o livro se torna a prova de críticas. E aí tem que vir 2 gordos xingar o Thiago Brunet. Não, ninguém tá xingando ele. Calma aí, pô. Calma aí. E sabe o que eu... não é pra tanto. Sabe, atenção... Cada capítulo um merchan de um livro diferente, de um produto diferente. Porra! Pô, a mentoria dele, a gente tinha visto 300 merchans diferentes da mentoria dele em 8. No primeiro capítulo já tem um merchanzão lá. Você precisa de um treinador. E no início eu até achei que tinha ficado bom. Na medida em que, por exemplo, um dos conceitos que ele usa é a diferença entre destino rígido, destino flexível e destino planejado. Ali, a forma que ele tinha inserido, eu tinha achado interessante, porque me lembrou um outro cara de autoajuda, que é o Jim Collins. Que o Jim Collins faz muito isso. Ele cita outros conceitos de outras obras que ele trouxe, pra compor o argumento principal do livro dele. Isso é legal, isso é válido, isso é justo. Tá ligado? Se você tem alguma coisa pra contribuir, você tem um conceito bem elaborado, você tem algo que, de uma forma ou de outra, é importante pro seu nicho, você já escreveu, não tem nenhum problema você se citar. Mais do que isso, é até bom que você se cite pra pessoa entender de onde vem esse seu pensamento, essa sua referência. Só que assim, fazer isso tantas e tantas vezes e de uma forma que não é conceitual, é uma forma tipo, e aqui na nossa mentoria a gente passa por isso. Ele poderia ter explicado todos esses exemplos que ele usou sem ficar dizendo o tempo todo que eram mentorados dele. Exato. E também ele podia não usar em todo capítulo a mesma fórmula. Bullet point é praticamente um Instagram, cara. Me lembrou o Ninja falando: ninguém ganha do cara paciente. Você tá com pressa? Pode passar na frente. Vai, segue a fila. Eu não preciso viver quando eu chegar lá. Eu posso esperar. Tá ligado? Aí você... O que pode vir a ser um conselho legal. É bom ser paciente. Mas você não pode converter isso numa personalidade. Um pouquinho de viver, você saber administrar isso, né? Administrar o momento entre você ser esse cara. Meu Deus! Agora eu descobri uma nova coisa e, tipo, ser você mesmo. Ou me lembrou também um anime, Haikyuu. Me lembrou quando o personagem principal de Haikyuu não foi chamado pro acampamento, mas ele foi mesmo assim. E aí ele virou gandula. Em vez dele ficar frustrado e tal, ele ficou no gandula e aprendeu a técnica dos outros jogadores que eram melhor que ele, pra ele se mover melhor na quadra. Então, o conselho de ficar no banco, aguardar a sua vez, é bom também. Mas não quando você fala o oposto disso no próximo capítulo. Sim. E outra coisa que eu queria comentar, e é uma tendência nesse gênero, é a questão do uso do ChatGPT. Essa questão me incomodou profundamente. Eu peço perdão, Thiago Brunet, mas assim, talvez muita gente que tá lendo não se importe. Talvez isso vá se tornar uma corrente, talvez seja inevitável. Eu imagino que você tenha várias respostas sobre isso. Mas um olhar atento sabe que isso é ChatGPT. E sabe que muito do que foi dito, apresentado, exposto, não só tem vícios na escrita por si só, mas tem vícios de fazer contraposições que o cérebro humano não faz. Não é isso, é aquilo. Não seja por isso, veja essa aqui. Então, assim, não é só isso, é também isso. E, tipo, o cérebro humano não funciona assim, né? Quando você fala uma coisa, a gente já assimilou todas essas possibilidades. Mas vamos lá, eu queria comentar aqui dentro dos capítulos, eu tinha separado aqui, porque eu acho que a gente tem que separar 3 positivos e 3 negativos. 3 momentos em que a gente concorda legal com eles, e 3 momentos em que, cara, isso aqui foi uma bola fora. Isso aqui não faz o menor sentido. O primeiro tópico, eu acho que é
Como o futebol explica quem vence na vida. Ali, eu pensei que ele ia fazer o argumento dos outliers. Uhum. Que é bem legal, que é tipo, o cara do futebol, ele foi preparado pra fazer isso. Ele focou toda a sua vida, cada instante. Isso. Ele não tinha plano B. Vamos queimar ponte, porra! Isso é legal. E isso é uma parada que eu acho admirável. Porque é uma parada, tipo... O que há no jogador de futebol que não há, geralmente, em outras coisas. Geralmente, esse jovem, ele não chegou nem a cognizar o fato de que ele ia ser um jogador de futebol e ele já vivia a vida de um jogador de futebol. Top. Tem outros livros do mesmo segmento que apresentam muito bem a parada de você... Um dos tópicos do Fora de Série é justamente esse. É tipo, como muitos dos jogadores que vão ser jogadores de hóquei, por exemplo, eles nasceram em uma determinada época do ano e eles viveram vidas voltadas a isso. Pô, mano, acerto. Outro tópico muito bom, que esse eu achei... Já elogiei, inclusive. Ter gurus. Isso é bom. Por quê? Porque, por exemplo, a gente tá tendo uma discussão recente no Brasil todo, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Como a gestão de carreira deles foi muito diferente entre si. O Messi e o Neymar, eles têm um estilo de jogo, já tiveram um estilo de jogo, que move muitas pessoas a baterem neles. O Messi corrigiu isso. O Messi, ao invés de segurar muita bola, deixar por último instante para correr a bola, o Messi foi, aos poucos, se acostumando a se alinhar com isso. Ele tem uma entrevista, eu vi hoje a entrevista, que ele diz que ensinaram a ele que esse estilo de jogo era insustentável por longo prazo. E aí, mesmo que ele diminuísse a posse de bola dele, ele começou a liberar a bola. O Neymar, muito na questão da torcida falar contra, o Neymar foi recebendo feedback de que ele tinha que parar de cair. Só que cair ajudava ele a se defender. Cair ajudava ele a se proteger do zagueiro, se proteger da pessoa que ia bater nele, que ia fazer o contato com ele. Então isso fazia com que a tendência de lesão fosse menor. E ninguém chegou no Neymar e disse: Neymar, você vai parar de cair? Ele fez o famoso vídeo, né, dizendo que ele ia parar de cair, tal. Ninguém virou pra ele e disse: cara, que nem chegaram no Messi, se você fizer isso, você vai se machucar. E a vida do Neymar foi uma vida de muito mais lesões do que a vida do Messi. E é impressionante, porque o Messi também tem um estilo de driblar e realmente se destacar em campo, ser um jogador de jogadas individuais. Então, assim, é claro pra mim que essa lição importa. E ela importa pra vida. Ter pessoas que te gerenciem e que te deem conselhos é importante em tudo. Isso é top. Uma outra parada que eu gostei bastante foi a parada do que o campo não pergunta seu sobrenome. Isso é bom. Porque é verdade. Realmente, existem áreas de performance, de meritocracia, que são áreas em que claramente você depende de você mesmo. Mais importa o que você entrega do que o seu passado. O presente é a única coisa que tá ali pra você. Por quê? De vilão a herói muito rápido. Ou de herói pra vilão muito rápido. Exato. Exatamente. Porque pouco importa se você goleou um time 20-0. São só 3 pontos. Uhum. No futebol, e assim, outras coisas também são assim. Sei lá, pra ter uma editora, não. Mas pra ter um canal do YouTube, sim. Muita coisa que exige essa velocidade de você estar cotidianamente, realmente tem esse aspecto de você, cara, você precisa viver baseado no seu desempenho. Top. Isso pra todas as áreas, financeira e tal, isso vai se destacar e... Mano, esses são os pontos altos. Só que tem muitos pontos baixos. Ao mesmo tempo que esses 3 pontos se destacam em meio a tudo isso, cara, tem tópicos aqui que são risíveis. É sério, realmente risíveis. Por exemplo... Na light, pô, na light. Não, ué. Você que falou que ia xingar o cara, eu não tô xingando ele, pô. Ó, esse tópico aqui. A véspera pode decidir o jogo. Em que ele dá o exemplo do rapaz que bebeu no dia anterior. De uma entrevista e aí... O desempenho dele foi pífio. É o tipo de apresentação vazia. É o tipo de apresentação que não vai motivar as pessoas a agirem diferente. É o tipo de apresentação auto-evidente. E mais do que isso, é o tipo de apresentação que, se levada à risca, as pessoas vão viver mais ansiosas. Bom.
Você não precisa dizer às pessoas para ficarem ansiosas na véspera. Você não precisa dizer às pessoas para tentar microgerenciar cada aspecto da vida delas na véspera das coisas importantes. Elas vão fazer isso. Elas já estão nervosas, né? Elas já estão ansiosas. Porra, é a chance da minha vida, conseguir aquele contrato, vai mudar minha vida. Pô, o cara já sabe disso, porra. Vê um exemplo recente. A gente esses dias quase gravou com o Rasta. Cara, você vê como tava todo mundo ansioso no dia anterior. Ninguém dormiu. Então, assim, não dá, cara. Não dá pra você dar isso como um conselho pra alguém, sabe? Fique ansioso. Eu não disse exatamente isso, mas isso é consequência. Isso é consequência. Sem gestão, o talento acaba mal. O capítulo em que ele fala ali que você tem que tentar gerenciar a carreira e tal, e cada aspecto da sua vida e tal. Cara, é falso. Isso é falso. Se você disser isso pras pessoas, você vai estar iludindo elas. Você não consegue fazer tudo, porra. Mais do que isso, o talento, de forma genuína e direta, muitas vezes ele supera a má gestão. Muitas vezes, vamos ser muito sinceros, não importa como seria a gestão de carreira do Messi. Ele seria grande pra caralho. A verdade é, o talento mesmo, aquele talento absoluto, ele não reconhece esse tipo de barreira. Não estamos falando de você, Betinha. Não é. Que precisa microgerenciar seus fãs, vai porque se fuder. A gente vai ver. É que se a gente vê a vida das pessoas que estão no topo, a gente pode pensar que elas têm uma incrível gestão de carreiras. A gente pode pensar que elas têm uma vida em torno de si. E não é. Muitos deles só são muito incríveis no que fazem. Mas aí nós não estamos falando pra você ser imprudente, incauto. Só estamos falando que quando você tem uma habilidade muito específica e você é muito bom nisso, você vai dar certo de qualquer forma. Se você for melhor gerenciado, obviamente você chega mais longe, mas se não for também, você vai chegar em algum lugar bom. Sim. E a verdade é por isso que a maior parte das pessoas não tem talento. Porque esse é o problema. Se eu acho que é uma questão de gestão, eu posso achar que eu tenho talento. Provavelmente você não é talentoso em alguma coisa que você acredita que é. Você não é o Neji. Você é o Rock Lee. E às vezes nem o Rock Lee você é porque você tá buscando motivação pra você fazer. Você não é disciplinado. Você busca motivação pra continuar seguindo. E às vezes nem é um caminho bom ou um caminho que você deva seguir. Exato. E por último, cara, e aí eu acho que é talvez o pior tópico, é aquele que não faz muito sentido. Nem todo companheiro quer que você faça gol. Porque pra mim, esse tópico, ele é o que mais parece inveja. É pra gerar aquele pertencimento no livro. Pô, eu não dou certo porque aquele fulaninho lá do meu trabalho fica falando mal de mim. Porra nenhuma, você não dá certo porque você é ruim. A verdade é muito difícil que as pessoas sejam invejosas ao seu redor. Vamos ser muito sinceros. A inveja, ela é uma coisa que ela se manifesta para pessoas que são no topo. Elas são o topo de onde elas estão. A maior parte das pessoas só tem uma antipatia por você. A maior parte das pessoas não fará algo diretamente para o seu mal. A maior parte das pessoas, e eu vejo muito isso, eu vejo que muitos livros que são escritos para dizer às pessoas que elas devem simplesmente superar as pessoas com inveja. Não é isso. As pessoas provavelmente não têm essa inveja toda de você. A maioria das pessoas é indiferente. É aquele aquele meme do eu não ligo. Exatamente. Eu não ligo. Eu não ligo. Eu escrevi, eu fiz tópicos, né? Metade dos tópicos é eu não ligo. Porra! Por quê? Porque justamente dá a impressão de que todo mundo é um jogador que faz parte de um grande time, que tem dinheiro pra pagar uma mentoria de algumas centenas de milhares de reais pra um cara muito rico dizer a ele o que fazer. Esse cara já tem problemas muito específicos que as outras pessoas não têm. A inveja na carreira dele faz todo sentido. Faz todo sentido que ele de fato tem esse problema. O problema é quão transportável isso é para a vida comum. Provavelmente não é. Provavelmente os seus problemas com o seu patrão, os seus problemas com uma pessoa ao seu redor são resolvidos por um pouco mais de compreensão interpessoal.
às vezes não é inveja. Na verdade, provavelmente não é inveja. E o livro ele supervaloriza um aspecto que é um aspecto menor. Então, beleza. Dado isso, dado esses defeitos, dado algumas qualidades, dado os problemas estruturais do livro, por que você acha, meu mano Vitor Viana, que esse livro está se popularizando tanto? Por que ele tá tão forte? Simples. O Caba é um vendedor. Ele tá triste, tá desmotivado. Ele gosta muito de futebol. Ele assiste todo final de semana futebol. Ele vai lá ver um livro na Amazon, porra. Ah, isso aqui é sobre futebol, vou comprar. Copa do Mundo, tal. Aí ele lê. Porra, é isso. Me identifiquei com esse pedacinho aqui. Esqueceu todo o resto e esqueceu o que vinha antes, que contradizia aquela partezinha. Esse livro é muito postável, inclusive. É. E aí, ele vai lá, vou compartilhar. Lê esse bagulho aqui que é bom, cara. Eu gostei. Aí o outro cara lê e fala... eu não gostei daquela parte, mas eu gostei dessa daqui que também se colocou na cena, sabe? Enfim, é uma sensação de provavelmente pertencimento a um certo grupo. Não coloca a culpa na pessoa em si. É um gerenciamento ou microgerenciamento que você tem. São conhecimentos que você ainda não tem. Né? O tempo todo usa ele mesmo como referência. Veja só como eu estou aqui no auge e eu ainda tenho esses pequenos problemas para a vida, eu preciso pensar essas coisas e utilizar dessas coisas. Então, a pessoa não precisa se sentir culpada, porque um cara que tem a mesma perspectiva, que está bem de vida, tem os mesmos problemas. Então são todos problemas normais da vida. Sim. Enquanto alguns dos problemas relatados aqui são problemas que, se a pessoa está sofrendo desse problema, cara, você é uma pessoa disfuncional. Vá atrás. Não, realmente. Volta pra lá, tipo. Não, mas é verdade, cara. Às vezes você pode estar vivendo uma vida disfuncional sem ser doido. Às vezes você tá vivendo uma vida disfuncional porque você deixou alguma coisa se apossar da sua vida. Às vezes você tá vivendo uma vida disfuncional porque alguma preocupação tá ali tomando todo o tempo para tomar boas reflexões sobre um outro aspecto da sua vida. Às vezes você tá vivendo uma vida disfuncional porque os últimos anos foram difíceis. As pessoas que estão lendo a autoajuda, elas não são um perfil de pessoa que geralmente está com uma vida tranquila. São justamente as pessoas que estão mais machucadas. E por eles serem essas pessoas, muitas vezes eles vão se ver aqui no livro, mas eles não deveriam tratar isso com normalidade. Será que é por isso que as pessoas também vão a religiões diferentes buscando isso, não? Vão ao espiritismo, vão ao tarô, vão à Umbanda, buscando esse tipo de acolhimento e essas respostas? Sim. Ou você acha que a análise está incorreta? Eu acho o seguinte, eu não sei se chega a ser um aspecto religioso, mas eu acho que tem muito aspecto de precisar ouvir algo desde fora. Uhum. E não importa se é uma lição divina, inclusive muito, 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 muito uso, às vezes próprio, às vezes impróprio de textos bíblicos. Tem muito ali. E assim, alguns bem usados. Alguns são muito bons, outros porque isso aqui tá aqui. Exato. É muito pra seguir a estrutura. Sim. Mas assim, é muita noção de que você precisa ouvir uma dica desde fora, e essa dica ela precisa ter um ar de autoridade. Uhum. E a autoridade divina talvez seja a última etapa dela. Porque na estrutura bullet point do Instagram, merchan, estoicismo, uma frase religiosa. Sim. Isso em todo capítulo. É a mesma coisa. Se você parar pra ouvir, ou ler, ou enfim, e você consegue identificar isso claramente. E eu acho que, para quem é esse livro? Eu acho que quem mais se beneficiaria desse livro seriam justamente as pessoas que talvez não devessem, não leriam esse livro, e as que não vão se beneficiar desse livro são as pessoas que muito provavelmente vão ler esse livro. A massa lê esse livro, e as pessoas que estão num nível de consciência diferente não vão. Não vão ler. E elas poderiam aprender alguma coisa aqui, porque elas saberiam diferenciar bem quais são os problemas do livro. Aonde não ouvir o autor. Uhum. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Vamos fazer mais análises de livros. O próximo livro que a gente vai analisar, a gente já estava refletindo sobre isso, provavelmente é O A Coragem de Não Agradar. Como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que deseja, do Ishiro Kishimi. Vamos ver um pouquinho. É um pouquinho
pouquinho maior do que esse que a gente analisou agora. Ele tem o triplo do tamanho. Vamos ver. Se vocês gostaram desse vídeo alcançar pelo menos 1000 likes, a gente faz o próximo episódio, tá bom? É isso, forte abraço, até logo mais. Valeu!